E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de comentar uma questão aplicada pela banca FGV no ano de 2022. Mas antes disso, deixa eu fazer o convite, né? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então vamos para a análise da nossa questão do dia. Olha na tela, vamos lá. Questão da banca FGV aplicada na prova de consultor do Tesouro da Cefaz Espírito Santo em 2022. Então olha só o que ele diz, a companhia A, situada no Brasil, tem o real como moeda funcional. O balanço inicial da sociedade empresária em 31 de dezembro de X0 era o seguinte, então ele dá aqui um ativo circulante de R$ 8.000, um patrimônio líquido também de R$ 8.000. Lembrando que esses valores estão aqui de acordo com a nossa moeda funcional, ou seja, o real. Com o objetivo de gerar informações mais relevantes para os usuários residentes em outros países, a sociedade empresária decidiu evidenciar também suas demonstrações contábeis em uma moeda de apresentação que diferente da moeda funcional, como abordado na NBC TG02, que trata aí dos efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Desse modo, a companhia A converteu suas demonstrações contábeis para o dólar dos Estados Unidos. No dia 31 de dezembro de X1, a companhia A auferiu R$ 5.500 de receitas e R$ 1.100 de despesas, ambas à vista. As cotações do dólar em 31 de dezembro de X0 em 31 de dezembro de X1 eram respectivamente de R$ 5,00 e R$ 5,50. Então, R$ 5,00 em 31 de dezembro de X0, R$ 5,50 em 31 de dezembro de X1. Assinale a opção que indica o valor do ajuste acumulado de conversão em dólares apresentado no balanço patrimonial da companhia A em seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de X1. Então essa é uma questão onde ela trata do CPC 00, do pronunciamento técnico CPC 00. A gente sabe que temos que realizar aqui análises entre conversões de itens patrimoniais a diferentes taxas de câmbio. Lá na minha aula eu trago uma formuletinha para você, né? Através dessa fórmula você consegue fazer exatamente o cálculo do valor a ser evidenciado na conta ajuste acumulado de conversão. Então vamos aplicar essa fórmula, né? É uma fórmula bem longa, né? É bem longa. Deixa eu ver onde que eu vou conseguir escrever aqui, porque ela realmente é muito longa. Olha só, o valor a ser destinado na conta ajuste acumulado de conversão vai ser o quê? Vai ser o PL final. Deixa eu pegar aqui, olha. O PL final vezes a taxa de fechamento. Qual que é a taxa de fechamento? A taxa de fechamento é da data em que estamos fazendo aqui a conversão, ou seja, vai ser 5,50. Vai ser 5,50. Bom, só que, olha só, a gente faz essa multiplicação, se você for na minha aula, você vai ver que essa multiplicação, ela é feita no processo contrário. Então eu tenho, por exemplo, uma subsidiária integral lá nos Estados Unidos, eu estou querendo converter para o real. Aí eu faço a multiplicação. Veja que aqui não é esse caso. Eu tenho uma demonstração contábil em reais e eu quero evidenciá-la em dólar. Então aqui a gente vai trocar esse vezes, essa multiplicação, por uma divisão. Então só cuidado, se você for analisar lá na minha aula, a gente coloca aqui vezes, mas aqui como eu estou querendo fazer o quê? Eu tenho em reais, veja que esses valores são em reais, e eu quero transformá-los em dólar, eu vou fazer aqui a divisão. Vamos pegar aqui ainda o PL inicial. E a gente vai, ao invés de multiplicar, né, dividir pela taxa histórica. Qual que é a taxa histórica? A taxa histórica aqui vai ser de R$ 5,00. E a gente ainda vai pegar o resultado, menos o resultado,
Só cuidado que o resultado, em regra, a gente utiliza a taxa média, né? Vezes a taxa média, que seria a divisão. Só que aqui ele não dá a taxa média, então a gente vai utilizar a própria taxa da data da apuração dessas receitas e despesas. Então, só lembrando que, em regra, nessas questões, a gente utiliza a taxa média. Em regra, a gente utiliza a taxa média. Por quê? Porque, em regra, essas questões, elas mencionam a taxa média, mas lembra que o CPC 02 fala para você utilizar a taxa de câmbio do dia em que foram apuradas essas receitas e despesas. É que para efeitos de prova, ele acaba simplificando e evidencia para a gente a taxa média. Porque o CPC 02 fala que se não há grandes variações nas taxas de câmbio ao longo de um período, então facilita a vida. Pega aí as receitas e as despesas e converta elas pela taxa média. Então é uma simplificação. Aqui eu não vou utilizar a taxa média, eu vou utilizar a taxa da data da apuração dessas receitas e despesas, da data em que elas foram incorridas, ou seja, 31 de dezembro de X1. Tá bom? Então, feita aí essas observações, vamos então, enfim, realizar aqui o cálculo. A conta ajuste acumulado de conversão vai ser, olha só, o PL inicial. Quanto que é o PL inicial? O PL inicial, olha só, 8.000 de capital. 8.000 de capital. E o PL final, quanto que vai ser? Bom, eu vou ter aqui lucros acumulados. De quanto? Vamos apurar o resultado do exercício aqui em reais. Vamos lá. Receitas de 5.500. 5.500. E despesas de 1.100. Despesas de 1.100. Portanto, o lucro desse período foi de R$ 4.400. Então, esse lucro vai ser destinado para a conta lucros acumulados. Então, veja que o PL final vai ser 8.000 de capital social mais 4.400 de lucros acumulados, totalizando 12.400. Então, vou colocar aqui, olha, 12.400 é o PL final e eu vou dividir pela taxa de fechamento, que é 5,50. Então, vou dividir aqui, olha, por 5,50. Menos o PL inicial, tá ali, R$ 8.000. Conta capital social, eu vou dividir pela taxa histórica, 5,00. E o resultado que a gente viu que foi de 4.400. Lembra que, em regra, as questões elas te fornecem a taxa média, mas aqui não há essa taxa média, então a gente vai utilizar, olha só, a taxa da data em que a receita e a despesa foi apropriada. Ou seja, na época ali, X1, 31 de dezembro de X1, a taxa era de 5,50. 5,50. 5,50. Com isso, chegaremos num ajuste acumulado de conversão aqui negativo. Em dólares, né? Em dólares, afinal a gente está fazendo a conversão de real para dólar de 145,45. Essa conta ela tapa esse buraco, né? Ela tapa esse buraco porque a gente está convertendo itens patrimoniais por diferentes taxas de câmbio. Então, olha só, arredondando aqui, né? A alternativa B é o nosso gabarito. Alternativa B é o nosso gabarito, foi o gabarito preliminar apontado pela banca examinadora. Continhas chatas, né, de fazer aqui no dia da prova. Enfim, com isso finalizamos o nosso comentário relacionado a essa questão da banca FGV aplicada na prova de consultor do Tesouro do Estado de Espírito Santo, né, aplicada em 2022. Espero que tenham gostado. Então, só tenha essa calma, né? Se você for analisar lá no nosso material, ao invés de sinal de divisão, a gente coloca multiplicação, porque a regra é que, por exemplo, a gente tem um investimento no exterior e está querendo transformar o balanço, por exemplo, dessa entidade que está em dólar para reais, a gente multiplica. Aqui é o procedimento oposto. A minha entidade elabora o balanço de acordo com a minha moeda funcional, o real, por exemplo. Eu estou querendo apresentar esse balanço para investidores estrangeiros em dólar, por exemplo. Aí eu coloquei aqui a divisão. E o segundo detalhe é que aqui ele não forneceu a taxa média, então utilizei para as receitas e as despesas a taxa de câmbio da data em que foram apropriadas essas receitas e as despesas.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, aproveite para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as próximas notificações. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!